Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, acho que o coração de vocês está na expectativa. Hoje teremos a abertura da nossa conferência de avivamento. E grandes coisas Deus tem feito por nós e fará mais ainda nessa busca pelo amor e pelo poder de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Quem está na expectativa aí? Diz amém aí. Amém. Quem veio de longe para estar com a gente aí hoje já chegou aqui na igreja desde cedo. Olha quanta gente. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E você que nos assiste aí pela nossa IPP-TV, a sua TV missionária, Deus abençoe sua vida e que você possa também ser ministrado no seu coração pela palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa tarde, justamente na sua palavra no Evangelho de Marcos, e você pode acompanhar aí, um texto conhecido, mas que fala muito ao seu coração e ao meu, porque passamos, muitas vezes, 2023 mal abriu as portas, e talvez você já esteja passando por algum tipo de tempestade. Eu mesmo passei algumas na reta final, virada de ano para começo de ano. Tem uma singular que eu quero contar no final dessa mensagem. Mas eu quero incentivar ao seu coração que na busca por esse poder e avivamento que a igreja precisa, que você não esmoreça durante todo o ano, mesmo que uma tempestade bata na porta do seu coração, ou da sua casa, ou da sua vida. O texto em destaque para nós nessa tarde é o capítulo 4, do versículo 35 até o 41. E dentro dessa temática, na verdade, que a nossa igreja tem vivido sobre a voz poderosa do Senhor, que é a sua própria palavra e essa palavra poderosa, sendo Ele o próprio verbo vivo, ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra que é o próprio Senhor Jesus ministra a palavra aos nossos corações. E é por isso que eu e você podemos pensar nessa voz poderosa que é o próprio poder do Senhor Jesus, ou seja, Ele mesmo. O verbo vivo através do Espírito Santo habita o seu coração. E o poder que há nele, e o poder que há na proclamação da sua palavra e na voz do Espírito Santo que habita o seu coração, precisa ser notado por você todos os dias. Isso não só notado, mas você precisa viver esse poder do Espírito e da palavra de Deus na sua vida. E é mediante essa voz poderosa que eu quero analisar alguns aspectos com você brevemente nessa tarde, em nome de Jesus. Diz assim, a palavra do Senhor, você pode ler aí na sua versão de preferência, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra do Senhor, que Ele seja servido em ministrar ao nosso coração. E é por isso que eu e você podemos pensar nesse texto, na nossa vida aqui, justamente como o Evangelho de Marcos nos narra. O nosso cotidiano não é um cotidiano de marasmo, principalmente na cidade que não para, a cidade de São Paulo. Você se aventura por essa cidade, você vive muitas coisas em um dia só. E Marcos está justamente relatando de maneira semelhante a um livro de aventuras o seu Evangelho, e não poderia ser menos porque ele está ouvindo, provavelmente, os relatos. Esse autor Marcos escreveu ao ouvir Pedro,
o apóstolo que viveu intensamente todos os seus momentos com Jesus. Então, os eventos em Marcos vão acontecendo um após o outro, e quando nos damos conta, parece que estamos dentro da história, participando e caminhando com o mestre. Provavelmente você se viu dentro desse barco aí, ou talvez dos outros barcos que acompanhavam a viagem. E aqui Jesus está, na sua missão itinerante de pregar o evangelho pelos povoados, e assim, atravessar o mar da Galileia era algo rotineiro, era uma forma de alcançar esses lugares. E aí, depois de uma série de curas e milagres, e ao mesmo tempo, recentemente, por causa das parábolas anteriores ali, ensinamentos que Jesus deu, esse trecho agora nos mostra não uma parábola, mas uma realidade. Jesus acalma a tempestade, ou seja, e ele faz isso com a sua palavra, simplesmente com a sua voz, que parece talvez algo simples, mas é algo tremendamente poderoso, e ele demonstra esse seu poder ao repreender duas coisas aqui. Ele repreende as ondas, e ele repreende o vento, e em seguida ele repreende também os discípulos. O que ele repreendeu na verdade, por que ele repreendeu, e o que isso faz conosco? Deve dirigir, nortear o seu coração nessa tarde. Ou seja, como eu falava no começo, se a gente busca um verdadeiro avivamento, importa conhecer, em primeiro lugar, quem Jesus é verdadeiramente e o seu poder, antes de entender o que eu preciso ser e o que eu preciso fazer. Se Jesus é o rei da sua vida, você precisa conhecê-lo primeiro, antes de tentar conhecer o seu coração, porque a palavra de Deus vai dizer que o coração é enganoso. Muitos vão dizer assim, conhece a ti mesmo, né? Conhece você mesmo. Não, conheça primeiro o Deus do poder, e esse Deus do poder e da graça transformadora vai mudar o seu coração, e você será nova criatura. E é por isso que nessa análise, né, se buscamos por um avivamento que passa pela responsabilidade de não rejeitar a sua voz todos os dias. Se ela é poderosa para comandar a nossa vida e mudar o nosso coração, você precisa ouvir Jesus falar. E alguém já disse assim, pastor, mas eu queria ouvir Jesus falar de forma audível, assim que eu pudesse ouvir a sua voz. Tá bom, querido, pega a Bíblia e lê em voz alta. Você vai ouvir Jesus falar com você todos os dias. E você precisa da voz poderosa de Jesus, porque eu queria analisar esses aspectos desse texto, porque se Jesus tem esse poder por causa da sua palavra proclamadora, assim a gente pode conhecê-lo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a voz de Jesus é poderosa porque ele é real. A voz poderosa de Jesus é real. Em segundo lugar, precisamos conhecer o poder de Jesus porque a sua voz é magnífica. Ela tem uma magnitude, ou seja, uma grandeza acima de todas as coisas, ou seja, precisamos conhecer a grandeza de Jesus, a grandeza da sua voz. Em terceiro lugar, a voz poderosa de Jesus, ela tem esse poder porque ela é divina. E a voz poderosa de Jesus ordena que eu e você façamos a nossa parte. Então, o primeiro ponto que nos diz nessa manhã que a voz poderosa de Jesus é real, a gente precisa entender isso, olhando para o texto. E aí você percebe comigo aqui que ela é real porque ela não é uma lenda, não é lendária. A história que aconteceu aqui foi uma realidade. Veja que esse trecho aqui da tempestade, ele é bem compacto, num estilo muito corriqueiro, assim, muito rápido na verdade, e econômico, que era o estilo de alguém que contava objetivamente as suas histórias. Na verdade, até porque Marcos está escrevendo por gente que tem objetividade, como os romanos, por exemplo. De modo que mesmo assim, os comentaristas são todos unânimes em dizer que essa história, e perceba que eu vou falar com muito carinho, meu amado irmão e irmã, essa história aqui está repleta, se isso fosse uma lenda, de detalhes desnecessários, com todas as aspas. Para mim e para você são extremamente necessários, mas essa história tem muitos detalhes para historiadores de lendas, fábulas e tantas outras coisas, como por exemplo lá Hércules, vamos dizer, Hércules. Detalhes não importam, você vai direto ao ponto no poderio daquele herói. E quais são os detalhes que a gente, olha comigo o versículo 35. Em primeiro lugar, numa lenda, numa fábula, não precisa dizer em que período do dia está acontecendo as coisas muitas vezes, porque o texto diz,
Sendo já tarde, ou seja, a noite se aproximava. Veja no versículo 36, por exemplo, quando diz assim: o levaram como estava. Ou seja, geralmente quando eu e você vamos fazer uma viagem, a gente vai lá e se troca, se prepara. Ainda mais quando você vai fazer a sua primeira viagem de avião, né? Rapaz, você vai lá, bota aquela melhor camisa, sapatos. Aí quando você olha aquele cara que já viajou bastante, está até de chinelo do seu lado, né? Mas Jesus nem se troca para ir para essa viagem. Um outro detalhe que não importaria numa lenda ou numa fábula, por exemplo, é quando você olha aqui no versículo ainda 36, vocês tinham notado isso? Vocês se lembravam nessa história que outros barcos estavam na tempestade também? Isso traz um ponto muito interessante para mim e para você. A pessoa que está do seu lado também pode estar passando a mesma tempestade que você. E talvez num barco muito pior. Então, meu querido, o problema não é só seu. Tem muita gente passando aflição e você deve confiar em Jesus porque Ele está no barco. E é por isso que esse é um outro detalhe que passa de maneira distraída, que os historiadores vão dizer, talvez fosse desnecessário para uma lenda. Mas não só outros barcos, mas um herói não podia estar dormindo. E Marcos não se poupa a dizer assim, ó, Jesus estava dormindo. Não estava só dormindo, estava lá na popa dormindo e ainda tinha um travesseirinho. Que segundo os historiadores da época, justamente é para que na travessia alguém que estava ali como passageiro pudesse de alguma maneira descansar. Então veja, detalhes muito comuns de quem vivia aquela vida corriqueira ali. E por que a gente chama isso, pastor Vinícius, de detalhes desnecessários? Porque, como eu já disse, os estudiosos, eles veem isso como uma forma de não se escrever. Não é assim que uma ficção é escrita. Se você vai escrever uma lenda ou uma fábula, você não coloca detalhes que não ajudarão nem um pouco a vida daquele herói ou da narrativa. Ou seja, detalhes como os que Marcos nos mostra aqui nessa tarde, que se for um conto ou uma lenda, não ajudam a desenvolver a história, não ajudam a desenvolver o personagem, pois assim mesmo Marcos colocou esses detalhes. Ou seja, tinha outros barcos, estava tarde, estava ficando de noite, Jesus não se trocou para a viagem, ele estava na popa com o travesseiro, e o que isso importa? Por exemplo, como eu citei aqui, se você vai ler sobre Hércules, que diferença faz se ele colocou uma toga verde ou não para lutar contra o dragão? Ninguém quer saber disso, ele quer saber se venceu o dragão, mas essa história é justamente repleta desses detalhes, e eles estão aqui por quê? Porque os comentaristas também se unem para dizer, a fonte ocular dessa história se lembrou de cada um desses detalhes, ou seja, a história aconteceu, a história foi real, e provavelmente foi Pedro falando para Marcos de cada detalhe, ou seja, os detalhes são de uma testemunha ocular, portanto, essa história é real, não é um conto, não é uma lenda, a voz de Jesus é poderosa, a palavra de Deus tem poder, porque ela existe, porque Jesus é o grande eu sou, e por isso Jesus é real. Isso aconteceu um dia na história, e você pode estar passando por uma tempestade real, e eu quero dizer para você, também é real a voz poderosa de Jesus, e ela está sobre a sua vida, e Jesus está no barco com você. Por isso, é uma prova também de que o poder de Jesus é desde todos os seus ali primeiros opositores. Por que é uma prova que é uma história real? Porque nenhum dos seus opositores nunca negou um de seus milagres. Na verdade, eles tentavam denunciá-lo por causa da sua religiosidade. Tentavam explicar até mesmo de alguma outra forma por que ele realizava aqueles milagres. E aí disseram, ele realiza porque pelo maioral de Belzebu, por exemplo. E na verdade a igreja primitiva enfrentou como Celso, que foi um opositor de Jesus na igreja primitiva, que resolveu dizer, é fácil resolver isso. Jesus fazia esses milagres porque não temos o relato da sua juventude, provavelmente ele foi para o Egito e aprendeu algum tipo de magia. Mas as pessoas não negavam o seu milagre, tentavam se opor a ele. Outro detalhe, irmãos, é que ninguém escreve um detalhe, um milagre com tantas testemunhas em volta, como os barcos que estavam ao redor e viram a tempestade parar. 40 anos depois só que Marcos escreveu isso. Ou seja, muita gente viva, testemunhas oculares estavam ali, por isso a história é real. Ou seja,
essa parte do texto, que, entre aspas, tem detalhes desnecessários para mim e para você, mostra que essa é uma passagem que vai nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida. E se nós vamos confiar nele, em nome de Jesus, nessa tarde, você precisa crer na realidade dessa história. Essa história não é um conto, ela tem o seu poder, e você precisa olhar para esse texto e dizer: isso aconteceu, isso é real, esse é o grande eu sou, esse é o meu Deus. Em segundo lugar, como ponto, mais uma vez aqui nessa tarde, falando sobre a voz poderosa de Jesus, nós precisamos reconhecer a magnitude dessa voz, a grandeza da palavra. Nós não cantamos aqui, grande é o nosso Deus. Você precisa levar isso para a sua vida. Perceba que o mar da Galileia, ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar, onde isso resultava em violentas tempestades e correntes de ar repentinas. Ou seja, os marinheiros e pescadores, que eram também esses profissionais do mar, discípulos de Jesus, estavam acostumados com as tempestades rotineiras, o tempo todo. Portanto, se a gente olha para o texto aqui, para esses homens acreditarem que eles estavam prestes a morrer, é porque a tempestade era muito grande. Se você for ver o texto original lá, é megalolê ânemos, ou seja, um grande temporal de vento. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente foi um furacão, quase que um maremoto que aconteceu ali. E é por isso que o barco, que era totalmente capacitado para levar os passageiros sem encher d'água, estava quase indo a pique. E aí eu quero dizer uma coisa para você: você está navegando nas águas do mundo, você não é um extraterrestre. Você não é do mundo, mas você está navegando ele com a bandeira de Cristo no barco do seu coração. E o problema não é as águas por onde você navega, é a água que entra no barco do seu coração. O que afunda um navio é a água que entra, não é a água que está para fora. Então entenda, meu irmão, se a presença de Jesus está na sua vida, se Jesus está no barco, Ele não vai deixar você afundar. Mas creia e confie, até porque a própria presença de Jesus e o resultado dele estar dormindo são por duas coisas. Primeiro, 100% homem, 100% Deus, vero homo, vero Deus, como diz a igreja no começo ali. E nesse sentido, sendo ele homem, ele precisava descansar. Mas o sinal de Jesus estar dormindo era um ensinamento para aqueles discípulos, dizendo: descansem na minha presença. Será que você tem podido ler aquele versículo: em paz me deito e logo pego no sono? Deus está te chamando nessa tarde para confiar, porque Ele está no barco, por isso descansa o teu coração. De modo que a gente olha para esse texto, e quando pensa que a tempestade é muito grande, Jesus vem e repreende o vento, repreende o mar, e as traduções, elas são mais polidas, e eu falo isso de carteirinha porque eu faço parte lá da SBB. Então, como pensava-se que o grego era um grego muito polido, né? Era um grego clássico, depois descobriram lá nos escritos de Qumran que o grego era um grego koineu, o grego do povo. Só que as traduções, inclusive, aí eu vou falar uma de que nem é nossa, mas a King James, no inglês, ela vai trazer assim: paz, aquiete-se. Isso é muito piedoso. Os tipos de tradução tentam trazer algum tipo de piedade nas palavras. Mas sabe o que Jesus disse literalmente para a onda e para o mar aqui? Ele disse assim: cale a boca. Ele disse assim: cale-se para o vento, e disse para o mar: cale-se. Ou seja, perceba que Jesus não levantou fazendo uma cena como naqueles filmes antigos de Moisés, né? Em que Moisés se levanta com o cajado e diz: contemplem o poder do Senhor, e pá, aquela coisa. Jesus não faz nada disso, nem diz palavras mágicas, mas ele simplesmente se levanta e manda com que o mar se cale, que o mar cale a boca. E não só o vento parou, duas coisas aconteceram. Ele manda o vento parar e o vento se cala, mas ao mesmo tempo ele repreende o mar, e esse instantaneamente parou. O que isso quer dizer para mim e para você? O mar ficou liso como espelho. Talvez alguém diga assim: eu vou mandar chover agora, e bum, aí começa a chover. Caramba, que poder que você tem. Coincidência.
E talvez alguém dissesse isso: Jesus mandou parar o vento, foi uma coincidência naquele momento no barco. Não só isso, ele manda parar o vento, ele manda parar o mar, e o mar instantaneamente fica mega calmo. É isso que está no original aqui, mega calmo. Se veio uma mega tempestade, se prepare para a mega bonança que Deus vai trazer para a sua vida. É isso, meu amado irmão e minha irmã. Ele não repreendeu o vento e deu certo, mas o vento e o mar, que estavam super agitados, milagrosamente, as ondas se calaram e ficou como que uma pista de gelo quase para o barco no mesmo momento. Por isso não importa o tamanho da tempestade na sua vida, não importa o quanto você acha que a sua vida está bagunçada, e não importa o quanto acha que você não tem jeito para a sua tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus não é um rival para a sua tempestade, Jesus não é um lutador, Jesus não é um adversário das suas dificuldades que está tentando vencê-las para você. Porque nada no universo, na verdade, é páreo para Jesus. Ele é o dono da sua tempestade, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do seu coração, e sendo o dono do universo, a hora que Ele quiser, Ele vai falar: basta, cale-se o problema na sua vida, em nome de Jesus. E é por isso que a gente pode olhar para Ele sendo o Senhor da tempestade. Jesus não é um adversário, mas com a sua voz, não é um tipo de maniqueísmo. Jesus não está tentando lutar contra o diabo para ganhar a sua alma para o céu. Ele já te conquistou na cruz do Calvário. Não existe maniqueísmo, o bem lutando contra o mal. Jesus simplesmente já derrotou o diabo na cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então se acalme, Ele está no barco da sua vida, e é por isso que diante da sua poderosa voz, Ele pode fazer com que os lacônicos sussurros da tua tempestade se calem diante da sua grandeza. Diz a palavra de Deus: cale-se diante dEle toda a terra, porque o Senhor está nesse lugar. E é por isso, amado irmão e amada irmã, que eu quero entrar no terceiro ponto nessa tarde, dizendo não só que a voz do Senhor é aquela que é real, poderosa porque é real, poderosa porque ela é grande, a sua grandeza, mas também poderosa porque ela é divina, ou seja, ela advém do próprio Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento comigo, e se você fosse, na verdade, uma das pessoas que estavam naqueles barcos naquele dia, você certamente saberia que o vento e o mar, e a tempestade que estava acontecendo ali de uma maneira que eles nunca tinham visto, muito similar à tempestade que Jonas enfrentou, muito mais do que apenas uma tempestade, aquilo tinha um significado. E na Bíblia, essa era uma forma que Deus falava com os antigos no Antigo Testamento, justamente como um símbolo de que algo estava acontecendo. Ou seja, não existe símbolo maior da impotência do ser humano diante do poder da natureza quando ela cria o caos. O que estava acontecendo ali era um caos incontrolável. E esse símbolo de poder da natureza, quando tudo se torna caos e tudo se torna incontrolável, diante de uma fúria daquele mar, aqueles homens sabiam que somente Deus poderia resolver o seu problema. Então, se você está pensando que o caos que se apresentou diante da sua vida, e você tem vivido ele nos últimos dias, é algo incontrolável, saiba que existe um poder sobrenatural que pode controlá-lo, e o nome dele é Deus, o Todo-Poderoso. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, a gente pode lembrar de Apocalipse 21, onde diz lá que novo céu e nova terra, já não haverá mais mar. E eu não quero crer que, quando diz isso no texto, que não haverá mais mar no novo céu e nova terra, não é porque não terá rios, lagos ou até mesmo algum tipo de mar. Mas eu quero dizer para você que quando declara lá, em Apocalipse 21, que já não haverá mar, é que todo o caos da minha e da sua vida será retirado para sempre. É isso que Apocalipse quer dizer. Por isso, quando Jesus se levanta, ele se levanta não para dizer: eu tenho o poder, como aquele personagem que puxava da espada, mas ele se levanta para dizer: eu sou o poder, e tudo emana de mim, inclusive a tempestade, o vento e o mar. É por isso que ele manda se calar,
e é por isso que a sua voz é poderosa. E é por isso que eu quero concluir com você nessa tarde. Que essa voz que é real, essa voz que é poderosa, que é grande e que é divina, ela é uma voz que ordena que façamos a nossa parte. Você não está liberado de ausência de tempestade na sua vida, você vai ter. Não é exclusividade só de quem está do seu lado. E você não está liberado de exercer o instrumento que Jesus te entregou. E perceba comigo nos versículos 38 e 40, quando ele diz aqui: e Jesus estava na popa e dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ou seja, eles estavam com muito medo aqui. Agora pula para o 40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Deus não te liberou só porque Ele está no barco do seu coração, só porque você vem à igreja, de você exercitar a sua fé. Jesus estava no barco dando o exemplo de descanso, e tudo o que Ele queria é que os seus discípulos se levantassem e fizessem o mesmo. Vento, pare! Jesus está no nosso barco. Onda, cesse! Jesus está conosco no barco. Se você vai clamar conosco nesses próximos dias por avivamento, faça a sua parte e a sua responsabilidade de exercer a sua fé. Não entre em desespero. E algo muito importante aqui de aquilo que eu faço ou deixo de fazer, que tem muitas consequências. Porque o grande problema que aqueles discípulos achavam que estavam enfrentando e que não tinham mais jeito para a sua situação, fizeram como que se eles dissessem assim: você não liga se a gente vai morrer, Jesus? E talvez você já tenha orado assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Eu não estou vendo o Senhor, eu não estou ouvindo. Será que o Senhor não liga para o que está acontecendo comigo? Irmãos, eu estou dizendo algo estranho aqui, ou só eu que vivi isso? Por isso, quando eles dizem: faça algo para nos salvar, segundo a resposta de Jesus, quando temos esse mesmo tipo de atitude, isso é uma tremenda covardia da nossa parte. É o que está lá no grego, deloi, covardia. Medrosos é outra forma polida, mas é covardia. Então, quando a gente não exerce a nossa fé, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas você ser ousado. E ousado aqui não é determinar, como algumas igrejas fazem. Eu determino. Ousadia aqui é total confiança no Deus Todo-Poderoso que habita em você. E é por isso que precisamos fazer a nossa parte, exercitar a nossa fé. E você olha para aqueles discípulos que não acreditavam e diz assim: não é possível, como que pode um Deus que é tão cuidadoso, que curou aquele endemoniado em Cafarnaum, que cuidou das pessoas, um homem da mão ressequida, que nos deu tanto ensinamento, e agora Ele vai deixar a gente morrer? Não estamos dispensados de fazer a nossa parte, porque quando eu e você murmuramos, nós estamos desonrando a Deus, e abrir a boca desse jeito é uma total falta de fé naquele que venceu a maior de todas as tempestades, a mega tempestade de todas, e essa tempestade era minha e sua. Quando dizemos: Senhor, será que o Senhor não se importa com a tempestade que nós estamos passando, que eu estou passando, que a minha casa está passando? Esse texto é uma resposta para mim e para você, e isso é muito sério, porque é como se Jesus nos dissesse nesse texto aqui: você não se importa que eu já pereci por você na cruz do Calvário? Então, o que Jesus vence? A tempestade de todas as tempestades, a morte e o pecado. Ele venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, nesses dias, se levante e coloque em prática a sua fé. Por fim, Jesus está no barco e Ele nos dá uma garantia profundíssima. Talvez você diga assim: mas pastor, aquela pessoa que a gente orou tanto acabou falecendo de câncer. Sim, porque esta efêmera vida tão pequena, como diz o reverendo Hernandes, bolha de sabão, neblina, como diz Tiago,
ela não resume aquilo que Jesus fez por mim e por você, porque quando Jesus está te levando no barco dessa vida, você está navegando para a Nova Jerusalém. E ainda que você pereça em algo nesse mundo, como uma doença, por exemplo, a morte, que antes era o ceifeiro, e para aquele que não tem Cristo, entra em desespero num velório, para nós é apenas um jardineiro, que vai florescer na ressurreição de cada um de nós. A vida eterna é o destino de cada um de nós, e é por isso que com Cristo no barco, nós temos a certeza que vamos chegar do outro lado, na margem, novo céu e na nova terra. Por isso, em nome de Jesus, a calmaria que Deus tem para lhe entregar é muito maior. Se renda à mega voz de Deus nessa tarde e obedeça a sua palavra e exerça a sua fé em nome de Jesus.